Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se você quiser receber notificações sobre novas videoaulas, clique no sininho. Se você gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, a nossa aula de hoje é uma continuação dessa parte de fundamentos de economia relacionada à macroeconomia. Certo? Na última aula, a gente viu as metas de política econômica, os instrumentos utilizados para atingir essas metas. Agora nós vamos falar sobre PIB, que é uma medição econômica, certo? Bom, vamos direto para as definições, né? Todo mundo já mais ou menos sabe que PIB significa Produto Interno Bruto, né? Mas o que efetivamente o PIB está medindo, né? E como ele mede? Veja bem. Então, eu gosto de dividir o conceito de PIB em algumas partes. Bom, PIB é o valor total de todos os bens e serviços finais. Primeira coisa relevante. Finais. Esse termo que eu estou usando, ele é um bem final, certo? Por que o PIB só mede o preço? Se eu vender um terno por R$500 e eu produzir um terno, esse PIB, e eu produzir um terno, bom, esse terno vai acrescer o meu PIB R$500. Por que eu só meço o bem final? Porque o tecido, por exemplo, que é um bem intermediário, já está no valor de R$500. Então, para evitar a dupla contabilidade, né, de um produto, eu só meço o final, porque os bens intermediários já estão no valor final do produto. Então, é o valor de todos os bens e serviços finais, produzidos. Você vendeu um carro usado, como é que isso afetou o PIB? Zero. Você vendeu sua casa, como é que isso afetou o PIB? Zero. A medida do PIB é uma medida de criação de riqueza. Tá? Você não está criando riqueza quando você vende um carro usado. Tá? Então, eu meço só aquilo que foi produzido dentro dos limites geográficos de uma economia. Eu posso medir o PIB de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, eu posso ter um PIB global, né? Num determinado período de tempo, de acordo com preços de mercado. Por exemplo, voltamos ao terno. Quando eu digo que um terno vai ao PIB por R$500, é o preço que ele é vendido no comércio. Não é o preço que a confecção vendeu para a loja. Certo? Não. Se a confecção vendeu por 250, gastou 100 de tecido, para vender por 250, para a loja vender por 500, o preço que vai para o PIB é o preço de mercado, preço final. Capite? Isto, então, é PIB. Como mede? Ele mede a produção a preços finais. Certo? Ela mede a produção de produtos finais a preços de mercado. Ok? Dito isto, já entendendo como funciona, né, a definição de PIB, agora nós vamos ver dois dos principais tipos de medidas de PIB. Tá? Basicamente, eu quero dar uma olhadinha com vocês no que nós conhecemos como PIB nominal e no que é conhecido como PIB real. Primeiro, PIB nominal é a produção de bens e serviços medidos a preços constantes. O PIB nominal é o próprio conceito de PIB. Tá? Em 2007, o nosso PIB nominal foi de 6,6 trilhões de reais. O que significa esse número? Cara, isso aqui é a quantidade total de produção de bens finais produzidos na economia brasileira durante 2017, medidos a preço de mercado. Quando eu faço tudo isso, deu 6,6 trilhões. É tudo que nós produzimos de roupa, de automóveis, de refeições, de corte de cabelo, de serviço de bombeiro, tudo. Tá? Quem mede o PIB nominal hoje no Brasil é o IBGE, até desde 90 para cá é o IBGE, antes de 90 era a Fundação Getúlio Vargas. Alguns dados, aliás, o IBGE confronta dados de várias fontes, né? Alguns vêm da fonte original, da fonte primária, informações fornecidas pela própria indústria, né? Outras por cruzamento com dados da Receita,
um conjunto razoável de informações que convergem até o IBGE para ele poder medir o PIB. Tá? O ano passado foi mais ou menos 6,6 trilhões de reais o valor final produzido na economia brasileira. Só que o que significa... Bom, agora a gente vai sair daqui e nós vamos para uma planilha, ok? E eu vou fazer alguns exercícios com você na planilha, eu acho que fica melhor para a gente compreender, ok? Aqui estamos na nossa planilha, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma economia. Vamos imaginar uma economia que produza 3 itens: pão, café da manhã, pão, café e leite, ok? Aqui nós temos as quantidades produzidas em 2013, 100 unidades, 20 e 50. E aqui nós temos o preço de mercado: R$1 a unidade de pão, R$4 o quilo de café, R$2,40 o litro do leite, ok? Então, quando a gente mede o PIB, a soma da produção a preços finais de tudo isso aí. Tá? Então, eu produzi 100 unidades de pães a R$1 cada pão, R$100 é o PIB. Mais 20 quilos de café a R$4 o quilo, R$80. Mais 50 litros de leite a R$2,40, mais R$120. Quando eu somo os 3 itens, eu tenho o PIB nominal, que é a soma de tudo que eu produzi numa economia a preço de mercado, R$300. Ok? Vamos olhar 2014, né? Aqui nós estamos com o PIB nominal medido da mesma maneira a 332. Deixa eu só dar uma destacada nele aqui. A 332, certo? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: essa economia cresceu? Olhem bem para esse quadro. Essa economia cresceu? Parece. O PIB nominal cresceu, né? Cresceu 10,7% mais ou menos aí. Mas o PIB nominal crescer não significa que a economia cresceu. Eu vou mudar a pergunta. Essa economia gerou emprego em 2014? Ela gerou mais emprego do que gerou em 2013? Sim ou não? A resposta é não. Porque olha só, eu produzia 100 unidades de pães em 2014, continuo com a mesma quantidade. Eu produzia 20 unidades de pães em 2013, continuo com a mesma quantidade. Produzia 50 unidades de leite em 2013, continuo com a mesma quantidade. Ora, a quantidade produzida manteve-se intacta. Mas o PIB nominal aumentou. Por que ele aumentou? Porque os preços aumentaram. Então eu não estou tendo crescimento aqui, eu estou tendo inflação. Esses 10,67% foi o aumento dos preços. Crescimento é zero. Se eu quiser medir crescimento econômico, qual é a variável que me interessa? A produção. Quantidade. Certo? E aí eu tenho um problema, que é o seguinte, ó, eu vou fazer uma simulação aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui venha para 20, isso aqui venha para 24, 25, isso aqui venha para 25. Tá? Bom, beleza. Eu tenho aqui o setor de pães aumentando, o preço aumentou, a produção aumentou, aqui o café aumentou, a quantidade aumentou, aqui o litro do leite caiu, mas a quantidade caiu para metade. A pergunta é: esta economia cresceu ou não? Beleza. Para isso, eu preciso fazer uso de um outro cálculo, que é o chamado PIB real. Então eu vou copiar aqui, só para nós entendermos. O que acontece? Eu não estou conseguindo identificar se em 2014 as quantidades aumentaram em relação a 2013 ou não, porque eu tenho quantidades aumentando e diminuindo. Eu tenho preços subindo e preços caindo. Tá? E como o PIB é preço vezes quantidade, como eu tenho os dois flutuando, eu não consigo identificar se a quantidade só aumentou ou não. Certo? A pergunta é: o que aconteceria se eu mantivesse os preços constantes, estagnados, em relação a um ano qualquer, a um ano base, e fizesse todos os cálculos em todos os anos posteriores baseado no preço do ano base? É fácil responder essa pergunta, né? Qualquer variação no PIB calculado, se eu mantenho os preços iguais, só pode ter sido ocasionada por variações na quantidade. Não é assim? É isso que nós vamos fazer agora. Vamos imaginar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os preços de 2013 e vamos aplicar em 2014. Olha que surpresa. Uma economia não cresceu, ela caiu. Essa economia está em recessão. Mas, professor, mas o PIB nominal aumentou. Pois é, mas foi só a inflação. Foi só a inflação. Essa economia está em recessão. Por quê?
Porque como os preços são os mesmos de um ano para outro, esta variação no PIB aqui foi gerada única e exclusivamente por variações na quantidade. E como o PIB de 2014 está menor que 2013, eu presumo que a quantidade média de 2014 está menor que a quantidade média de 2013, ok? Isso nós chamamos de PIB real. Ele mede a variação na quantidade, mantendo os preços constantes. Certo? Show? Entendemos? Ótimo. Agora vamos voltar para os nossos slides. Ok. Estamos agora de volta aqui nos nossos slides. E aqui tem a definição de PIB nominal e a definição de PIB real, que é a produção de bens e serviços medidos a preços constantes. Então, quando você ouve que a economia brasileira cresceu 1%, por exemplo, significa que as quantidades médias, certo, aumentaram 1%. Não quer dizer que todos os setores aumentaram 1%. Um aumentou 5%, outro caiu 3%, e assim por diante. Quando eu pondero essa variação de quantidade, eu tenho 1%. Tá? Ah, mas o PIB nominal aumentou 10%. Bom, a diferença é a inflação. Então isso é crescimento. É o aumento nas quantidades médias produzidas. Chama-se PIB real. Certo? Por isso que a gente diz que ele é medido a preços constantes. Ok? Bom, agora nós temos outra medida de PIB, tá? Que é o PIB, o chamado Produto Nacional Bruto. Que é o PIB mais ou menos a renda, bom, mais a renda recebida do exterior, menos a renda enviada. Ou seja, chama-se renda enviada líquida ao exterior, né? Ou renda recebida líquida. Por que é importante calcular o Produto Nacional Bruto? Pelo seguinte, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma economia, vamos imaginar que eu produza, sei lá, eu produza 10 ternos a 500 pila. Eu sou um alfaiate, produzo 10 ternos a 500 pila. A minha contribuição para o PIB é 5 mil reais. Eu moro de aluguel na casa de um cara, eu pago 1.500 reais de aluguel. Ok? Desculpa, vamos lá. Isso, 1.250 reais de aluguel. Ó, eu produzo 5 mil reais e pago 1.250 reais de aluguel. Tá? Então, basicamente, eu trabalho 4 semanas para ganhar 5 mil reais. O que dá 1.250 reais por semana. Eu pego uma semana de trabalho e entrego pro dono do meu imóvel como aluguel, certo? O meu PIB é 5 mil. Se eu fosse um país, meu PIB era 5 mil. Certo? Vamos imaginar que o meu vizinho não trabalhe, só viva da renda de aluguéis. Então o PIB dele é zero, porque ele produz zero. Quando eu pego uma semana de trabalho e pago ele, eu estou transferindo renda. Então o meu PIB, o meu Produto Nacional Bruto é 5 mil, que é meu PIB, menos a renda que eu enviei para ele, 1.250. O meu Produto Nacional Bruto é 3.750. No caso dele, o PIB é zero, porque ele não produz, ele não trabalha. Mas o Produto Nacional Bruto dele é 1.250, porque ele recebeu renda de mim. Por que é uma medida boa isso? Porque eu consigo medir com quanto os países vivem. Basicamente, países pobres têm o PIB maior que o PNB, porque eles transferem renda ao exterior, pagando juros, remetendo lucros ao exterior. Os países ricos têm o PNB maior que o PIB, porque eles recebem renda líquida do exterior via pagamento de juros, né, royalties ou aluguéis, né, ou remessa de lucros. Então, é para isso que se mede o Produto Nacional Bruto. É uma medida, né, adicional para a gente poder entender, por exemplo, por isso que tem alguns países que produzem pouco, mas tem um PNB alto, porque, né, que nem a Espanha, por exemplo. Santander tem lucro no Brasil, eu remeto dinheiro ao exterior, eu remeto uma parte desse lucro aos acionistas espanhóis e isso vira renda na Espanha. Certo? PIB per capita. É o PIB obtido dividindo-se o PIB pelo número de habitantes. O resultado representa a parcela a que cada habitante tem direito. Ok? Beleza? Então, de novo, vou dar uma paradinha. Vamos para a planilha. Ok? Vamos lá. Ok, voltamos então para a nossa planilha. Vamos agora calcular o PIB per capita.
ok? Bom, como eu disse para vocês, o PIB nominal foi de 6 trilhões e 600 bilhões. 6 mil bilhões, bilhões, trilhões. Tá aqui, o nosso PIB o PIB nominal, ok? A população, no final de 2017, no Brasil, foi de 207 milhões de brasileiros, ok? Qual é o nosso PIB per capita? É o PIB nominal dividido pela população. Então, esse aqui é o nosso PIB per capita anual, tá? Certo? Só dividir por 12 aqui, ou seja, se nós fôssemos uma nação socialista e dividíssemos a renda absolutamente de maneira igualitária e desse exatamente o mesmo valor para cada um habitante do Brasil, nós teríamos R$ 2.657 per capita, ok? Desnecessário dizer que, obviamente, por este critério, o Brasil, né, seria um país pobre, né? Porque se você tivesse que receber R$ 2.650, você teria que pegar toda essa renda, pagar sua saúde, sua educação, porque eu não estou descontando imposto aí, tu teria que pagar sua moradia, seu transporte, tu teria que fazer a poupança da aposentadoria, que também não está sendo feita aí, né? Você teria que tirar férias, lazer, tudo desse dinheiro. Não precisamos dizer, né, que a parte mais básica do Brasil é de que todos os nossos problemas derivam de um único fator. Eu sou um país pobre. Né? Qual é que seria o meu padrão de vida recebendo R$ 2.650 se eu tivesse que arcar com absolutamente tudo? Saúde, educação, segurança, aposentadoria, tudo tirado do mesmo salário. Né? Transporte, moradia, alimentação, eu não preciso dizer como seria a nossa qualidade de vida, né? Então, o PIB per capita serve para isso, para te dar uma noção de como tu está, mais ou menos, em termos de padrão de vida. Veja bem, outra coisa, não dá para se comparar, por exemplo, vamos imaginar o dólar hoje está 4. Eu não posso pegar 2.650 dividir por 4 e dizer, olha, 664, desculpa, eu vou fazer anual, tá? Porque é a medida normal. Dividido por R$4, olha só, o PIB per capita do Brasil é quase 8 mil dólares, nos Estados Unidos é 40 mil dólares por ano, então o americano ganha 5 vezes mais que o Brasil. Calma, respira, não é bem assim, porque eu preciso saber o quanto, o que você compra com dólar nos Estados Unidos e o que você compra com dólar aqui. Então é difícil você comparar, quando é mesmo em dólar, PIBs per capita em dólar de países diferentes, porque eu preciso saber quanto um dólar compra em cada país, né? Certo? Voltamos lá para o nosso slide. Bom, estamos aqui de volta para o nosso slide. Já vimos, então, o Produto Nacional Bruto, já vimos o PIB per capita, agora nós temos que ver o PIB potencial. O PIB potencial é o PIB a pleno emprego. Né? Por exemplo, o PIB brasileiro é de 6,6 trilhões. Eu não estou dizendo que seja esse dado, mas vamos imaginar que o meu PIB potencial seja de 8 trilhões. Né? Mas por que o meu PIB nominal é 8? Porque eu estou produzindo 6,6. Eu teria potencial para chegar a 8, mas produzo 6,6. Este 1,4 aqui chama-se ociosidade. É quanto a minha economia está operando abaixo do pleno emprego. Então o PIB potencial seria o PIB que eu poderia atingir se eu estivesse utilizando minha capacidade plena. A gente vai gravar porque a gente vai ver de novo o PIB potencial um pouco mais à frente. Certo? Aqui só para a gente falar como é que o PIB é medido, né? Ele é medido utilizando uma contabilidade nacional, que é um sistema de contabilidade como qualquer outro sistema de contabilidade, pelo método das partidas dobradas. Tá? Partidas dobradas aqui, né? Ele tenta mensurar todas as transações econômicas de uma nação através do sistema de contas nacionais, né? Eu não vou esmiuçar aqui o sistema de contas nacionais porque não é o nosso objetivo. Um dia a gente pode botar aqui vídeo aula sobre contabilidade social, que é onde a gente mede isso aí, né? Só saiba que está tudo lá, né? Tem até depreciação lá dentro, vai ser um estoque, esse gasto com as famílias, né? Então está tudo lá, sistema de contas nacionais, tá? Eu posso medir, olha só, a gente pode medir o PIB, e o sistema de contas nacionais te entrega isto, sob 3 óticas.
Eu posso pegar tudo que eu produzi, eu posso pegar tudo que as famílias, governo e empresas gastaram, ou eu posso pegar a soma de tudo que eu paguei de renda. Não se esqueça que renda é salário, mais lucros, mais juros, mais royalties, mais aluguéis. Então eu posso medir o PIB sob 3 óticas diferentes: oferta, demanda e renda. Independente da ótica que eu meça, o número é o mesmo. Qual é o PIB brasileiro medido sob a ótica da oferta? 6,6 trilhões. Qual é o PIB medido sob a ótica da demanda? 6,6 trilhões. Ah, qual é o PIB medido pela renda agregada? 6,6 trilhões. Então, eu posso medir o PIB sobre a oferta e eu uso a matriz de Lontief para isso. Não vou mostrar para vocês aqui, não há necessidade, até poderia, mas eu tenho uma planilha para isso, mas esse é o termo, né, matriz de Lontief, que é utilizado para medir o PIB sobre a ótica da oferta. Geralmente é o método mais utilizado, é quando eu uso tudo que foi produzido. Eu posso medir um PIB sobre a ótica da demanda. Tá? Qual é a diferença entre um PIB e outro? É que eles respondem a perguntas diferentes. Sobre a ótica da oferta, tu vai perguntar qual setor da economia está impulsionando o crescimento. Se é a agricultura, se é a indústria, se é o setor primário, terciário. Quando você mede sobre a ótica da oferta. Sobre a ótica da demanda, você vai querer saber qual gasto está aumentando no Brasil. É o gasto das famílias? É o gasto do governo? É o gasto das empresas? Tá? E sobre a ótica da renda, é para onde a massa de geração de riqueza está indo. Se ela está indo para o salário, se ela está indo para o lucro, se vai indo para pagar juros de banco, juros na economia, e assim por diante. Tá? Por que a oferta agregada e a demanda agregada e a renda são uma igualdade? Está aqui a razão. Porque as empresas só demandam, né, em valor equivalente à sua renda. Como as famílias são propriedades da fator de produção, você se lembra que as famílias são donas de todos os meios de produção? Então, as empresas só produzem se vendem. Tá? A empresa só produz se vende. Se não é mercado, ela não produz. Então, a oferta agregada, por basicamente, é igual à demanda agregada. Ah, mas professor, mas eu tenho aqui, eu posso produzir e ficar no estoque. Sim, pode. Por isso que tem uma conta variação de estoque lá no Sistema de Contabilidade Nacional. Então, a oferta agregada é igual à demanda agregada, porque as empresas só ofertam se vende. E as famílias só demandam o equivalente à sua renda. Tá? No macro é assim. Ah, mas a minha família pega empréstimo no banco, não é equivalente à renda dela, porque ela consome mais do que pode, porque toma empréstimo. Bom, mas para uma família tomar empréstimo no banco para consumir, ou para fazer qualquer investimento, alguém tem que poupar, portanto tem que consumir menos do que produz. Então, quando eu somo a soma das famílias, a renda, né, acaba havendo uma transferência de renda via empréstimos ali. Ok? Por que é importante eu quis frisar isso? Porque vocês vão ver em muitos vídeos eu falar de oferta, eu falar de renda, falar de demanda, entendeu? E eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando do PIB medido em diferentes óticas. Se eu disser a renda aumentou, é o PIB. A demanda aumentou, é a mesma coisa, é o PIB. Entenderam? Por isso que eu digo por que isso aqui é uma verdade na economia, né? Oferta, demanda, oferta agregada igual a demanda agregada, que é igual a renda. Ok? Ok. Essa é a aula de PIB. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui a aula passada sobre metas de política econômica e mais uma outra aula, sugestão que eu vou dar uma escolhida ali. Não esqueça aqui de clicar no canal e se inscrever. Até a próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção.